ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A ti o nosso aplauso, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu posso falar para vocês como Jó. Antes eu conhecia vocês só de ouvir falar. Mas hoje eu conheço de vocês aqui, de andar com vocês e estar com vocês pelo menos essa noite. O pastor Emerson fala muito bem de vocês. O pastor Emerson é um amigo, embora novo, né, pastor? Nos conhecemos há o quê? Uns 6, 7 meses? Simpósio para cá, praticamente. E temos estreitado os nossos relacionamentos, né? Trabalhando juntos nessa primazia da igreja, que é fazer missões e pregar o evangelho de Cristo. Saibam que em todo o tempo o pastor de vocês fala bem de vocês. Em todo o tempo o pastor de vocês leva uma boa imagem de vocês lá para a capital paulista. Então eu tinha o desejo de conhecer. Quando o pastor fez o convite para estar com vocês hoje aqui, embora muito cansado, que a nossa campanha acabou ontem, os 12 dias, e o pessoal estava falando para o pastor, o pessoal ontem feliz, né? Depois do culto, os obreiros, acabou, amanhã vamos comer aquela pizza mais cedo depois do expediente, um marcando para ir na casa do outro. Fernando, você vai para onde? Eu falei assim, eu estou envolvido numa grande obra, Tobias e Sambalates, não venham me desvirtuar. Amanhã eu vou continuar indo, amanhã eu vou pregar. Para mim a campanha só acaba a partir de sábado, eu ainda estou em ritmo de campanha. Graças a Deus, é muito bom estar com vocês, queridos. Trago um abraço da igreja do Mandaqui e que me empresta essa noite para estar com vocês aqui e com muito prazer. Obrigado, o presbítero Ricardo está com a gente também, me acompanhando. Estamos, sempre que dá, tá junto comigo nas caminhadas, né? O pastor Emerson me falou sobre o tema proposto, que inclusive foi o meu pastor que escreveu a revista, né, os temas da campanha. E recaiu para mim um dia um tema difícil de se falar. Eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar para o teu povo nessa linha? E eu fui buscar em Deus e me veio um texto à mente. E eu acredito que tenha sido o Espírito Santo, porque o diabo não ia dar um texto desse para mim. A minha carne também não ia atender para essas coisas espirituais. Então, é o Espírito Santo cuidando da minha vida e creio que também da vida de vocês. Porque algumas coisas me preocupam na igreja moderna. Quando nós falamos do nosso país, eu entendo pela posição bíblica que uma terra vai bem quando o povo de Deus vai bem no seu relacionamento com Deus. Isso me preocupa. E eu vim matutando essa ideia, vim buscando em Deus. E o Espírito Santo me fez lembrar desse texto, me veio à mente. Que está lá em 2 Crônicas 7,14, e diz assim, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando o Senhor Deus fala isso, Israel estava num período, tem que ficar de olho no relógio aqui, pastor, sou pentecostal, meu irmão. Israel estava num período que os teólogos chamam de ascensão. Os teólogos chamam de um período de gozo, um período de ouro, uma época de ouro em Israel. Porque esse povo que estava vivendo ali, Salomão, há pouco tempo, assumira o reinado. E nós não podemos nos esquecer que o reinado de Davi foi um reinado exemplar. Embora ele tenha cometido o pecado que cometeu, Deus o perdoou, restaurou, restituiu, e o processo de reinado de Davi é um reinado abençoado. Não é à toa que Davi, no Antigo Testamento, é a maior tipologia de Cristo. Nós não estamos falando de qualquer rei. E Salomão assume um reinado abençoado, em ascensão. Porque o povo de Israel era um povo complicado.
crianças desse período, os jovens desse período, onde Deus trata com Salomão e traz essa palavra, eles ouviam histórias do tipo: o seu bisavô comeu do maná que Deus deu. Eu pergunto para vocês aqui de Várzea Paulista, aqui alguém já comeu do maná que caiu direto do céu? Lá no Mandaqui ninguém. Olha só a experiência que o povo de Israel tinha com Deus. Essas eram as histórias que aquelas crianças e aqueles jovens ouviam. Olha, meu filho, sabe, teve uma situação que Deus se manifestou, libertando o povo, e o mar se dividiu ao meio, e o seu tataravô passou em terra seca. Olha o que Deus faz. Esse é o Deus que nós servimos. Esse povo ouvia histórias tremendas. Mas é impressionante, porque em meio a essas histórias contadas, quando Moisés estava conduzindo o povo pelo deserto, e tantas coisas aconteceram, cordonizes que vinham matar a fome, e era água que saía da onde era impossível sair no deserto, e Deus cuidando do seu povo. Deus aparecia de uma maneira que em toda a história da humanidade, só naquele período ele apareceu. Baixava um mover de grande glória sobre o monte, o povo se aterrorizava, o povo se amedrontava, porque Deus estava ali, e ia falar com o sacerdote, porque Deus estava ali, e ia falar com o servo dele. Depois vem a era onde eram criadas as tendas, havia ali o santo dos santos, só entrava o sacerdote, Deus falava diretamente com ele. Então havia uma manifestação de Deus, como jamais havia acontecido. Mas esse povo de Israel é um povo complicado, irmãos. Porque acontecia isso tudo. Moisés dava uma voltinha, ia conversar com Deus no monte. Voltava, já tinha um bezerro de ouro montado. Ô povo obstinado, coração ruim, coração duro. Esse povo irritou tanto Moisés, que esse povo, nós estávamos lá no Egito, lá nós tínhamos cebola, olha só, eu não gosto de cebola, meu Deus, lá não tinha, essa parte é boa, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos uma comida melhor, lá nós tínhamos picanha, e agora nós estamos aqui no deserto, a gente só come esse pão e essa água, esse pão e essa água. Tá bom, eu vou pedir para Deus, ô Deus, faria o cardápio aí desse povo. O pessoal está cansado de comer pão. Tá bom, esse povo está reclamando, né? Vou mandar cordoniza, até sair cordoniz pelo nariz deles. Deus cuidava do povo de uma maneira que eles não iam acordar e bater o seu cartão como ele cuida de nós hoje. Precisa acordar cedo, vai trabalhar, presta contas. Não, as sandálias não gastavam no deserto. Mas o povo sempre arrumando um atrativo diferente, desviando o foco do que era Deus. E a terra sempre sofrendo. Eles acabam por pedir um rei. Vocês sabem da história? Porque os povos pagãos tinham rei. Ora, a gente tem um Deus que a gente nem vê ele. Aliás, só 2, 3 falam com ele. Tudo bem que a gente, de noite, tem uma coluna de fogo que guia a gente para todo lugar e protege a gente do frio. E tudo bem que no calor aparece uma nuvem aqui trazendo um frescor, uma brisa suave, e esse calor do deserto não mata a gente. Ah, mas eu queria conversar com esse Deus queria conversar com algum líder que fala comigo, que sente as mesmas dores que eu. Irmãos, não é muita mediocridade? Não é muita mediocridade? Olha esse povo de Israel. Era assim, altas e baixas, altas e baixas, altas e baixas. Queremos um rei agora. Fala para o sacerdote, não, arruma um rei para a gente aí. Todos os povos têm rei. Tá bom, um rei que seja sujeito a pecado.
Porque Deus não é sujeito a pecado nenhum. A gente quer um rei que seja sujeito a pecado, como nós. Queremos alguém que nos governe, que tenha a capacidade de falácia, como nós temos. Essa é a tendência do homem. Essa é a tendência do homem. Chega ao ponto de Saul fazer o que fez. Depois de 10 anos de preparação, vem Davi, com um reinado diferente. Um reinado onde ele temia a Deus. E depois vem Salomão. E Salomão, quando chega essa situação onde Deus vai inundar o templo, onde Deus vai descer a presença dele, e ele fala assim: se o meu povo, peraí gente, tem alguma coisa errada. Nós estamos falando de uma época de ouro. Nós estamos falando de uma época que Israel ia relativamente bem, mediante uma história bem próxima, anterior àquela que eles viviam. Por que Deus fala, se eles se humilharem? É porque Deus conhecia o coração. Vamos entender esse versículo, quando o Senhor fala, isso é interessante, esse se é condicional. Quando o Senhor ele fala o seguinte, se esse povo se humilhar. Olha que interessante como Deus quer um relacionamento com o povo, porque se ele coloca essa condição do se, é porque o povo não se humilhava. A bênção chegava por causa de um rei. O povo, no meio do povo, tinham algumas situações que não havia essa humilhação. Mas que humilhação é essa? O que Deus estava querendo dizer com essa humilhação? Humilhação aqui no sentido original da palavra. Ele tem a seguinte referência. Você reconhecer a sua condição de pecador, você reconhecer a sua condição de alguém inferior, e que tem alguém que está acima de você e te guia, te conduz, te ensina, te ampara. Essa é a condição de humilhar do original aí. Porque parece-me que o povo não andava assim. Estava tudo muito bem. Um bezerrinho aqui, um baúzinho aqui, um astarotezinho ali, sempre algum dividendo do senhorio do nosso Deus. E o Senhor, ele não compactua isso, ele coloca uma condição. Olha, ô Salomão, se o povo entender que eles são pecadores, que eles reconhecem o pecado deles, que eles reconhecem que eles são inferiores, não são narizes empinados, não são altivos. Se a segunda condição, esse povo orar. Parece-me que o povo não orava. Parece-me que esse povo não orava. Tinha lá o pastor Emerson que ora por eles, afinal de contas. Parece-me que esse povo não orava. E o que é a atitude de oração, irmãos? Não é um diálogo? Não é um processo de confissão? Através da oração não é o que nos traz perto de Deus e traz um elo de amizade? Quando Deus fala isso, então ele está apresentando que o povo era altivo e que esse povo não se relacionava com ele a título de amizade. Terceira condição que Deus coloca nesse versículo. Olha, se esse povo buscar a minha face. O que Deus está dizendo sobre buscar a minha face? Todas as vezes que Israel buscava a Deus, era por situações de perigo. Quando Israel entrava num estado de bonança, Israel se esquecia de Deus. Podem folhear, desde quando Jacó, era Jacó, depois vira Israel,
podem olhar a história inteira, até o exílio, até o pós-exílio da Babilônia, todas as situações, problemas com Ciro, problemas com Senaqueribe, olha aí, tem nenhuma mãe grávida não, né? Um nome bom para dar, né? Senaqueribe. Todas essas relações, Deus era procurado no momento do desespero. Então, o que quer dizer esse buscar a minha face? Vamos entender isso, o que Deus está dizendo? Buscar a face de Deus é buscar Deus por quem Ele é. Buscar Deus para querer dividir, entender e nós entrarmos num estágio maior de santidade, de proximidade de caráter, de aprender com Deus por quem Ele é. Sabe por quê? Israel só buscava a Deus pelas mãos dele, pelo que ele tinha a oferecer. Isso é muito diferente. Isso faz uma diferença relacional tremenda. Uma diferença relacional tremenda. Se a minha esposa pensasse em casar comigo há 17 anos pela minha mão, tadinha. Tadinha, eu tinha um par de tênis, uma calça e um sapato, irmãos. Ela casou comigo porque eu sou mesmo. Pela minha face e não pela minha mão. Entendem essa relação? Nós vivemos um tempo muito parecido com o tempo de Israel. De um povo que busca a Deus pelo que Ele tem a oferecer, pela bênção que Ele tem para dar, pela prosperidade que Ele tem para dar. E Deus não quer se relacionar com o homem assim. Ele quer se relacionar por quem Ele é. Ele sonda os nossos corações, diz o Salmo 139, e antes que a nossa palavra chegue à boca, Ele já conhece, Ele conhece o nosso sentar, Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte sobre a soberania de Deus: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse? Aonde você for no mais alto dos céus, lá Ele está. Aonde você for ao mais profundo abismo, ali Ele está. O Senhor conhece as nossas motivações. E o Senhor conhecia a motivação de Israel e sabia que era errada. O Senhor queria uma relação com Israel, onde Israel procurasse absorver do caráter de Deus, da pessoa de Deus, do benefício da presença de Deus. Depois, Deus estende a mão e dá a sequência de bênçãos que Ele tem para dar. Deus não estava interessado e não está hoje interessado em se relacionar com gente interesseira. Não é mesmo, irmãos? É nítido isso. Então é por isso que Deus diz que o povo deveria buscar a face dele. Porque Israel se via em perigos. Vamos lembrar do Deus do meu pai. Deus, tem misericórdia, lembra da tua promessa para Abraão, que depois passou para Isaac, que depois passou para Jacó, que virou Israel. Tem misericórdia. Sempre a oração deles é essa, do judeu. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para fazer o quê? Arremeter a memória da promessa. Mas eles não faziam o que tinha que fazer certo. O que tem a ver isso com interceder pela nação brasileira, pastor Fernando? Tudo. Tudo. Porque esse povo só era próspero quando se relacionava com Deus da maneira correta. Esse povo se afastava de Deus, entrava em ruína e desgraça. A nação entrava em ruína e desgraça. E não foi apenas uma vez que Israel foi levado cativo por causa de se esquecer de Deus. É impossível o Brasil ser o país dos nossos sonhos, o país que nós tanto amamos, pastor Emerson. É impossível se o povo dele, que se chama pelo nome dele, não tiver as motivações corretas para poder se relacionar com ele. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Isso é nítido. Deus se revelando, os desdobramentos da revelação de Deus, por toda a palavra são assim. Bem, e por último, como se não bastasse, ainda Deus fala o seguinte, porque olha, são coisas distintas. Parece que é uma coisa só, mas são 4 coisas distintas que estão condicionadas a Deus vir com a sua bênção. Aí depois ainda, como se isso já não fosse uma coisa terrível, né? Esse quadro que eu apresentei aqui, que o povo não se humilhava, era altivo, que o povo não orava. Se Deus está condicionando que eles fizessem isso, irmãos, um pouquinho de inteligência, né? A gente vai analisar o texto e ver que não faziam.
Se esse povo não buscava a face dele, ou seja, buscava a mão dele, só quando havia interesses, aí por último ele diz o seguinte: se converter dos seus maus caminhos. Uma mudança de rota. É necessário uma mudança de rota, mas uma mudança de rota real. Condicionado a isso acontecer, aí vem a bênção. Aí as coisas começam a ficar no seu devido lugar. Aí Deus se compromete. Aí Deus se compromete. A parte de vocês é essa. É assim que eu quero me relacionar com vocês. Eu quero me relacionar nessas 4 vias. Do que tem que partir do nosso relacionamento, a parte de vocês, igreja, é essa para com Deus. Aí o Senhor vem. Se isso acontecer, aí eu me comprometo. E aí eu vou fazer o seguinte: eu, Deus, aqui do céu, eu vou ouvir. E aí Deus desvia a ira dele do povo. Sabe o que acontece, irmãos? Nós entendemos que Deus ele é uma essência em amor. E a Bíblia diz, nós acreditamos. Mas Deus, ele tem uma coisa chamada atributos. Na medida que Deus é amor, Deus é justiça. E nós temos que tomar cuidado para não brincar com a justiça de Deus. Porque em amor, ele cumpre a justiça dele. E a justiça dele, muitas vezes, ela vai ser entendida como a ira. E a Bíblia vai estar mostrando, e Deus irou-se, e Deus irou-se. Quando a Bíblia está falando desse Deus irou-se, está falando desse atributo da justiça. Você plantou milho, você vai colher milho. Você plantou vento, você vai colher tempestade. É a lei da sementeira, é bíblico. Isso vai acontecer, não tem jeito. Mas Deus, ele é capaz de desviar a ira dele. Quando o povo quer conversar, quer ser amigo dele, o Senhor, ele purifica os pecados. Aí ele se relaciona, porque o povo ora, o povo quer ser amigo dele. E nosso Deus é um Deus relacional. Ele vai se relacionar. O nosso Deus vai então estar próximo. Ele vai agora descer dos céus e ele se relaciona. Deus é um Deus relacional. A terceira situação é quando nós buscamos a face dele, quando nós buscamos o caráter dele. Ele quem ele é pela sua essência de santidade, de grandeza, de um Deus onipotente, de um Deus onipresente, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus abençoador que ele é através do seu amor. Nós trazemos despertamento espiritual. Há renovo diário, há renovo em nossas vidas. Deus, ele quer isso. É isso que ele queria de Israel. Sabe o que está acontecendo, irmãos? O Brasil está ficando igual a Israel. O Brasil está ficando igual a Israel. A igreja brasileira, ela se tornou uma igreja de eventos. A igreja brasileira, ela é movida a grandes pregadores famosos e renomados que jogam os seus paletós e o povo vai caindo. Aonde está escrito na Bíblia que isso é edificante? Mas não importa a Bíblia, não é mesmo, pastor Emerson? Que crente quadrado, pastor Fernando? 2011? Você está preocupado com isso? Tô e dou graças a Deus pelo fundamento na palavra. Sabe, irmãos, quando nós comemos arroz e feijão diariamente, isso te traz um prazer absurdo, como você come aquela picanha ou aquele prato preferido que você come no domingo? A gente fica esperando eu espero aquela macarronada excelente que a minha esposa faz no domingo. Mas se eu não comer o meu arroz e feijão de segunda a sábado, eu não vivo para comer aquele banquete. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós não precisamos de experiências sobrenaturais com Deus todo momento. Nós precisamos de uma vida correta, com arroz e feijão, uma batida certa dentro da palavra de Deus.
É isso que nos dá o sustento. E Deus, Ele é tão bom, tão misericordioso, que em algum momento Ele vai dar uma macarronada, uma feijoada, vai dar uma rajada de graça a mais para o teu povo, e o povo é abençoado, e há um mover sobrenatural do Espírito Santo. Mas isso é a feijoada do sábado, irmão. Isso é a macarronada do domingo. Ninguém aguenta comer, come macarronada todo dia ou feijoada todo dia, para você ver só em 3 anos como é que está a sua saúde. Ninguém aguenta tanta glória, irmão. Ninguém aguenta tanta glória de Deus. Você precisa do arroz e feijão na sua vida. São coisas óbvias. Mas a igreja brasileira, ela não está assim. Ela está exportando, está trazendo para o seu bojo os grandes artistas do show gospel. Aonde, se você não pagar 30, 40 ou 100 reais na ala VIP, você não assiste o show gospel. Irmãos, faz favor, isso me dá nojo. Vocês estão olhando para uma pessoa que conhece esse negócio de show. Vocês estão olhando para uma pessoa que viveu esse meio. Eu sou músico profissional, trabalhei alguns anos com muita gente grande. Eu não vou falar o nome deles aqui para não dar ibope, mas é gente que vocês estão vendo aí na televisão direto, fazendo show para milhões de pessoas, milhares. Vocês estão olhando para um camarada que acompanhou gente. Trabalhei em 2 emissoras de televisão, como músico profissional, na Rede Record, trabalhei no SBT, trabalhei com um monte de artista, viajei o Brasil inteiro, conheço o Brasil inteiro. Irmãos, show gospel? Eu estou tentando lembrar de Jesus, andando pelas ruas da Galileia. Show gospel? Pagar cachê, pregador famoso, que vem e faz o rapa do povo. Eu fico sabendo recentemente, no passado próximo, que uma igreja apostólica, profética, sei lá o que, tanto nome, pegou um helicóptero, saiu voando por São Paulo e ungindo. Que agora São Paulo é do Senhor Jesus. É nada, desse jeito não é não. Não é não, enquanto não sair de um grupo pequeno como esse nosso aqui, gente que se humilha, gente que ora, gente que busca a face de Deus, gente que se converte dos seus maus caminhos, e nós vamos inflamar a nossa família, que inflama a sociedade, o vizinho, que inflama uma cidade, e aí a diferença, eu vinha conversando isso com o presbítero Ricardo, a diferença, irmãos, até na plantação, na colheita, no tempo. Olha, ontem o pastor Joel fez um comentário e ele falou, eu tenho até medo, eu tenho um certo temor de falar isso, mas eu não tinha pensado nisso, e ele falou isso, eu associei, eu falei, meu Deus, tem que ter alguma coisa a ver. É tanta catástrofe no mês de janeiro, fevereiro, todos os anos, notem, 2 grandes edifícios que pegaram fogo em São Paulo, nessa época, janeiro e fevereiro, enchentes, desgraça, promessa de político corrupto que não cumpre, as coisas não acontecem. Mas sabe, irmãos, daqui 40 dias, ninguém vai lembrar mais disso. O pessoal vai estar no sambódromo. A autoridade da nossa cidade vai dar a chave para o rei Momo, que é a representação de uma entidade maligna. Fala assim, toma conta. Cadê você, igreja? Cadê você, igreja? Nós, que conforme Pedro escreve, somos raça eleita, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Qual a diferença que eu tenho feito na minha família, na igreja, na sociedade, no meu trabalho, aonde eu estudo, com os meus amigos? Qual é a diferença que eu tenho provocado na sociedade? O que eu faço para o meu país ser melhor? Se eu for um crente melhor. Era isso que acontecia com o povo de Deus. Era isso que acontecia com Israel. E a história se repete no nosso país, irmãos. Irmãos, Israel foi assim. Lembro-me agora, 1500, naquela região da Europa, houve uma revolução.
3, 4 homens, como Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio. Esses homens fizeram uma revolução na Igreja Católica. Esses homens apresentaram a Bíblia como ela tinha que ser. Houve um dos maiores avivamentos que já existiu depois de Jesus Cristo, na era da Igreja. Um dos maiores avivamentos aconteceu ali, que foi a Reforma Protestante. Há um romper. O mundo inteiro passa a ser conhecido. Os cristãos passam a ser perseguidos. Há uma dispersão do povo de Deus. Aonde o povo de Deus chega, isso é história. Vocês podem procurar aonde vocês quiserem. Até a história secular mostra isso. Tem que se render ao poder do Evangelho. Até eles têm que registrar. Há uma mudança. Há uma disseminação do Evangelho de Jesus Cristo. A Europa arde em chamas. Vários pregadores, 200, 300, 400 anos. Sabe o que aconteceu? Eles foram se acostumando com Deus. Igualzinho Israel. Deus vai aparecer ali, o fogo. Aí, da manhã, volta para a vida normal. A Europa esfriou. Nós temos dificuldades de pregar o Evangelho na Europa. Pastor Emerson faz missões com a gente, sabe disso. Hoje eu falava com um homem em Portugal. Hoje à tarde, passei alguns minutos conversando com ele, quase 40 minutos. A dificuldade que é pregar o Evangelho ali. A Europa conseguiu mandar um Evangelho abençoador para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é na história, irmãos, até hoje, o país que mais mandou missionários para o mundo, que mais evangelizou. A Constituição americana foi feita baseada, as leis baseadas, olhando para a Bíblia. O que virou isso? Se acostumaram. Não, acostumaram. Quando eu falo acostumar, não é acostumar no bom sentido, é no mau sentido. Acostumou, não, é tomar um copo d'água. Toma um copo d'água. Não há mais aquela reverência, não há ardor. Não há mais um ardor. E sabe o que está acontecendo nos últimos 20 anos? O Brasil está importando para cá uma teologia americanizada. Da relatividade, não é bem assim. Irmão, você é solteiro, não pode ter relacionamento sexual antes do casamento. Não é bem assim. Não. Já tem uns pastores que deixam, tem alguns apóstolos que toleram, e a igreja vai ficando enfraquecida, vai se acostumando com o pecado, aí ouve uma palavra, um mover profético aqui, outro ato profético ali, a palavra genuína, nada, só se fala de prosperidade, só se busca a mão de Deus, não se busca a face, não se quer uma mudança. Irmãos, como que nós vamos fazer isso mudar? Como que nós vamos fazer isso mudar? E nós somos privilegiados. Essa semana eu pensando nisso, e eu orando, e eu falando com Deus, eu falei, Senhor, muito obrigado pela tua revelação. Porque para esse país ser melhor, eu preciso ser melhor. E melhor cristão. Eu sendo melhor cristão, eu vou ser melhor pai. Eu vou ser melhor filho. Graças a Deus ainda tenho meus 2 pais vivos. Vou ser melhor filho, vou ser melhor pai, vou ser melhor pastor, vou ser melhor amigo, vou ser melhor vizinho. Vou ser gente melhor. Sabe? Deus comissionou vocês essa noite para isso. Para fazer uma diferença. Nós somos comissionados para fazer diferença. Custe o que custar, pague o preço. Custe o que custar, se humilhe. Custe o que custar, ore. Não venda a sua fé, não se engane. Siga a doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos. Siga para que haja um renovo. Busque a face de Deus. Com naturalidade o amor dele vai se manifestar a você, irmãos. Deus é bom demais. Quando você se relacionar com ele por quem ele é, automaticamente as mãos dele, elas vão chegar até você e as bênçãos vão vir. Ele é nosso Pai. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Você não precisa fazer uma campanha com 318 pastores para ter a prosperidade do dia do empresário. Não! Biblicamente não. Nós precisamos curar as igrejas para que as igrejas curem a sociedade.
Nós precisamos, nós líderes, pastores, temos que pregar o evangelho genuíno, custe o que custar, a tempo e a fora de tempo, porque Paulo escreve a Timóteo dizendo: naqueles dias os homens eles serão amantes de si mesmo. Irmãos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tem que ter um Jeremias, aonde todo mundo está falando assim: olha, vai ser de paz, vai bem, vai prosperar. E tem que ter um Jeremias que vai lá e coloca o dedo e fala assim: não, se vocês não se arrependerem, se vocês não olharem o caminho errado de vocês, se vocês não orarem, se vocês não se converterem dos maus caminhos de vocês, não vai melhorar coisa nenhuma, assim diz o Senhor. É preciso haver santidade. Sem santidade o povo não é abençoado, a nossa nação não é abençoada. E olha, irmão, trabalha, mesmo que o seu vizinho seja um ímpio, o sol ele nasce para os justos e para os injustos. Faz com que o sol fique melhor para o seu vizinho ímpio, e aí você vai poder falar da bondade de Deus, automaticamente ele vai conhecer quem é esse Deus. Faz isso, irmão, para que caia chuva seródia sobre a nossa nação. Não caia o mundo como está caindo e acabando São Paulo, que hoje para chegar aqui foi uma dificuldade. Irmãos, nós somos desafiados. O Senhor, Ele nos ama. Sabe por que o Senhor nos ama? Porque Ele abre os nossos olhos, para que nós não sejamos enganados. O Senhor, Ele abre os nossos olhos porque Ele nos ama. Você que está aqui essa noite, sinta-se privilegiado. Sinta-se privilegiado. A palavra é uma palavra, eu vou chamar aqui de uma palavra rema para a santidade. Não uma palavra rema para a prosperidade, e sim para a santidade. Porque se nós alcançarmos esse padrão, nós vamos ser abençoados. E Paulo disse que esses homens seriam amantes do próprio ventre, seriam homens preocupados consigo mesmo, que arrancariam o pouco de pelo que tem nas ovelhas. Basta você olhar para os fatos, para os jornais. Uma coisa nós não podemos mudar, irmãos. Desculpe eu desapontar vocês. A Bíblia diz e mostra vários fatos escatológicos. E o fim dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Nós não podemos mudar isso. Se está escrito que vai se cumprir, vai se cumprir. Mas uma coisa eu garanto para vocês. Ainda assim, nós podemos ter uma nação um pouco melhor. Com um tanto melhor. Eu não sei se esses últimos dias são agora, para a semana que vem, que vai haver o arrebatamento da igreja, ou eu não sei se é daqui 20, 30 anos. Eu gostaria muito de ver, eu tenho 3 filhos, eu gostaria de ver meus filhos casarem. Eu tenho uma menininha de 2 meses, há 2 dias, ela fez 2 meses. Eu sei que essa menina vai sofrer muito. Muito. Porque o clima, o ambiente que eu, quando era adolescente e jovem, vivi no colégio, vivi na minha vizinhança, eu noto, olho hoje para o meu filho mais velho de 9 anos, eu fico muito preocupado, porque ele é 10 ou 15 vezes pior do que era há 20 anos atrás. Imagina como vai estar isso daqui 20, 30 anos, irmão, se Jesus não tiver arrebatado a igreja. Esses dias eu estava com meu filho no shopping, um hábito que eu procuro fazer sempre, estar com a minha família. E eu fui passear com meu filho, e eu sentei numa praça de alimentação, e eu tive um misto de raiva e dó. Eu perdi os sentidos, irmãos. Eu tenho que confessar isso para vocês. 2 meninas, lindas, menos de 18 anos. Se tivesse uma delas 18 era muito. Com beijos, naquela praça de alimentação, atrás do meu filho, sentado. Jesus, ajuda esse menino, só olhe para mim. E eu puxava um assunto atrás do outro, para aquele menino não virar nem para a direita, nem para a esquerda, para ficar olhando para mim, porque como é que eu vou parar para explicar isso tudo? Ele não tem estrutura emocional ainda para entender esse tipo de coisa. Garotos, movimento emocore, garotos se beijando,
garotos. Jesus, ele está às portas. E essa semana eu brinquei, eu falei, eu não me lembro o nome do primeiro anjo, ou arcanjo, ou serafim, ou querubim, talvez meu abençoado aqui lembre, que vai tocar a primeira trombeta. Já está limpando o bocal para tocar a primeira trombeta. É o toar da sétima trombeta? Já está, essa trombeta já está sendo limpada para ser tocada. Porque o mundo está acabando, está de ponta cabeça, irmãos. E o que eu e você vamos fazer? Nós somos raça eleita. Está falando de nós. Nós somos o povo escolhido. Nós somos a nação santa. E aí diz, quando Deus fala lá para Salomão, ele fala, olha, eu vou então vir, eu vou me relacionar com vocês. E aí no final ele diz assim, e eu vou sarar essa terra. Ele está falando ali, irmãos, é da terra mesmo, não é mais de gente. Porque a pessoa já se desviou da ira de Deus, a pessoa já está purificada dos pecados pela oração, a pessoa já está com despertamento espiritual por ter buscado a face de Deus. E aí depois que ela se converte dos maus caminhos, Deus vem e sara a terra. Essa linguagem é de um tempo de colheita, um período rural, onde a chuva, o plantio, era algo muito importante. O plantio e a colheita, era disso que eles viviam. Era importante demais ter chuva. Engraçado, né? No deserto, uma região difícil, árida, mas Deus cuidava de Israel e prosperava Israel. Isso é uma coisa linda demais, como Deus cuida. O Senhor, Ele vai abençoar você, irmão. E Ele vai abençoar a tua terra. Vai abençoar a tua família. Mas esteja alerta. Cuidado com o programa de televisão evangélico que você vê. Eu tenho acompanhado. É desesperador algumas coisas que dizem. Eu falo, mas aonde está escrito isso? Nem em Macabeus. Até livro apócrifo está ensinando coisa menos absurda do que esses camaradas estão pregando na televisão, pastor Emerson. Dia desses eu estava comendo, eu falei para minha mãe, eu fiquei nervoso. Eu falei, amor, eu não aguento isso. Não dá, mudei de canal, vou ver um filme de Hollywood. É um absurdo, estão torcendo a Bíblia, estão falando qualquer coisa. Cuidado com o que você ouve. Está cheio de comida estragada. Está cheio de comida estragada. Morte na panela. Que Deus abençoe vocês. Curve a sua cabeça. Mestre querido, eu te dou graças, Pai. E eu te peço, Senhor, que aquilo que eu não soube comunicar ao teu povo, eu peço que o seu Espírito, Ele faça esse trabalho de uma maneira tremenda, porque é Ele quem vai convencer de fato as nossas vidas, é Ele quem vai conduzir. Eu sou apenas, Senhor, um oráculo teu. Eu sou apenas um oráculo, Senhor. Está lançada a tua palavra, está lançado o desafio para o teu povo, Pai. Nós queremos esse país melhor. Eu quero esse país melhor, Senhor. E eu a cada dia, eu vou me humilhar mais, Senhor. Eu me comprometo na frente do teu povo. Eu vou, Senhor, buscar mais a tua face. Eu vou, Senhor, orar mais. Eu vou, Senhor, me converter dos meus maus caminhos a cada dia. Eu vou, Senhor, procurar me aproximar de ti. Mas, Senhor, restaura a nossa amizade a cada dia. Senhor, restaura a minha espiritualidade a cada dia. Senhor, abençoa, Pai, por favor, abençoa até mesmo o bairro onde eu moro, os negócios daquela cidade, Senhor. Abençoa até o ímpio, Senhor, eu te peço. Que a bênção, Senhor, que vai chegar para a minha vida, chegue também, Senhor, se alargando até a estaca da casa deles. E aí, Senhor, eu vou ter motivos também de sobra para dizer da tua grandeza. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor nos motive, porque daqui a alguns minutos nós vamos sair por esse portão, Pai, e será lançada, aí nós vamos encontrar, Senhor, todas as dificuldades e todas as situações de cada dia. E aí nós vamos precisar colocar em prática essa palavra. E aí é onde nós vamos precisar, Senhor, vivenciar de fato tudo o que nós ouvimos aqui. Vem, Senhor, sobre nós. Não nos deixe esquecer, Senhor, do compromisso que o Senhor tem conosco. Dessa condição. Porque, Senhor, lá no tempo de Salomão,
o teu Espírito não era derramado sobre toda a carne. E hoje nós temos esse privilégio sobre o povo de Israel, porque o teu Espírito é derramado sobre toda a carne. Antes apenas os reis, apenas os sacerdotes e os profetas, Senhor, eles podiam ter a presença do teu Espírito. Hoje todos nós podemos, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não buscamos e não privilegiamos, Senhor, a presença doce, suave e santa do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, sê conosco, Pai. Amém. Graças a Deus. O Senhor vos abençoe. Que a graça de Cristo seja com vocês, pastor Emerson.